Boa noite a todos. Meu nome é Cristina. Eu sou trabalhadora, voluntária aqui da Casa Espírita de Garamond e farei a preleção de hoje para todos nós. Bem-vindos aqueles que estão vindo pela primeira vez, se houver alguém aqui. Sejam bem-vindos à nossa casa e que nos preparemos então para o Evangelho da noite de hoje. A reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Então eu convido a todos para que fechemos os nossos olhos e assim podemos respirar bem fundo e sentir o pulsar de nossas veias e o bater do nosso coração. E assim nós vamos nos sentindo bastante fortalecidos, amparados por esta luz que nos envolve agora, que é trazida pelos companheiros espirituais, que desde as primeiras horas da manhã prepara este ambiente, para que quando aqui chegássemos, encontrássemos esta paz, esta harmonia. E assim nós vamos agradecendo a este Pai maravilhoso, e assim nós vamos nos ligando ao nosso anjo de guarda, agradecendo a Ele. Vamos assim nos ligando à nossa Mãe Maria de Nazaré, que neste momento nos envolve no teu manto azul, na tua paz, na tua harmonia, e vamos nos desvencilhando de todos os problemas, e assim vamos nos entregando para esta harmonia, para esta paz, e vamos assim nos ligando ao Mestre Jesus, pedindo licença, Mestre, para falar em teu nome na noite de hoje. Este Mestre que toca a nossa face como uma brisa mansa, e vamos nos sentindo fortalecidos, e assim vamos nos ligando ao Pai de nossas vidas e a Ti, querido Pai. Vamos agradecer pela oportunidade que estamos tendo de mais um dia estarmos todos reunidos falando em nome de Jesus. Agradecer, Pai, pela oportunidade de trabalho e assim agradecer com a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, e principalmente de praticar. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. O tema do Evangelho de hoje, nós vamos falar sobre o Evangelho de Jesus, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Nós vamos falar dos itens de 1 a 6. E lá nós encontramos: bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, primeiramente nós vamos falar sobre o tema do Evangelho, que é injúria e violência, afabilidade e doçura. Existe aqui, neste tema, ideias antagônicas, sentidos contrários: injúria e violência, afabilidade e doçura. Então, ao falarmos de Jesus, que nos deixou o seu Evangelho e nos fala sobre as bem-aventuranças, o que significam as bem-aventuranças? Jesus nos fala
em alegrias, em nós desfrutarmos as alegrias, se nós soubermos viver num mundo onde nós tenhamos oportunidades de nos melhorar. Então, as bem-aventuranças, Jesus nos mostra o caminho da felicidade. Então, Ele nos fala para que nós sejamos mansos e pacíficos, para que nós sejamos calmos, porque nós herdaremos a terra e nós seremos chamados filhos de Deus se nós soubermos cultivar a paz. Primeiramente, vamos falar do Mestre Jesus, que nos deixou essas belíssimas mensagens há mais de 2000 anos. Jesus, Ele não só exemplificou, Ele não só nos falou sobre seu Evangelho, mas sim, Ele vivenciou. Ele esteve entre nós e vivenciou todo esse caminho que Ele nos convida a trilhar. Então, quem foi esse mestre do qual nós devemos seguir este exemplo? Exemplo de pacificação, exemplo de mansitude, exemplo de amor. Então, Ele nos convida a trilhar um caminho de paz na noite de hoje, para que sejamos mansos, pacíficos e para que nós possamos, a exemplo dele, ter uma vida bem-aventurada, feliz. Mas nós, como cultivar a paz dentro de nós, trilhar o caminho de Jesus, se nós vivemos um cenário bastante obscuro? Hoje, nós vivemos num planeta onde, infelizmente, o mal habita. Nós estamos num orbe de provas e expiações que está em transição para um planeta de regeneração. Mas ainda nós temos as nossas provas para cumprir. Então, o que nós vemos hoje, o cenário que nós assistimos hoje, é um cenário em que nós vivenciamos guerras. Por que nós vivenciamos guerras entre territórios, disputa de poder? O poder, aquele poder que tantos falam dele, E por conta desse poder existe a guerra. Nós assistimos um cenário de violência contra a criança, contra a mulher. Nós assistimos o feminicídio aí todos os dias, não é verdade? E interesses políticos por toda a ordem. Então, como podemos cultivar a paz vivenciando todos esses problemas? E aí, Jesus também viveu uma época muito difícil, em que havia disputa de poder, em que o Império Romano dominava todos os territórios e havia muitas guerras por essas disputas de território. Mas Jesus soube assistir a esse cenário e cultivar a paz dentro dele. Mas aí nós nos lembramos, Jesus era um espírito especial, evoluído, que veio de muito longe para habitar o planeta Terra. Mas ele nos convida a trilhar esse caminho. E nosso Pai que nos ama sabe que nós somos capazes. Mas qual a nossa necessidade? Não é a felicidade? E nós encontraremos a felicidade caminhando com a violência? Muito complicado. Nós não encontraremos a nossa paz dentro de nós se nós não cultivarmos ao nosso redor. Então, a exemplo de Jesus, nós devemos seguir o seu Evangelho, para que nós possamos encontrar a paz.
Então nós estamos num planeta de provas e expiações, caminhando para um planeta de regeneração. O que seria um planeta de regeneração? Um planeta de regeneração seria um planeta mais harmônico, onde os espíritos que habitam esse planeta, eles já cultivaram algumas das essências do Evangelho, que é a irmandade, a fraternidade, o amor entre os homens, a cooperação. Porque nós sabemos que sozinhos nós não somos nada, nós precisamos uns dos outros. Então, se nós cooperarmos uns com os outros, o que acontecerá? Nós poderemos edificar muitas coisas. Então, no planeta de regeneração, nós temos justiça, nós temos igualdade entre os seres. Mas, para que a gente possa habitar um mundo de regeneração, nós devemos estar em sintonia com este planeta. Nós devemos nos depurar de todas aquelas chagas que trazemos de várias vidas. Uma delas é o cultivo da violência, que é muito complicado, às vezes, ouvirmos injúrias e ficarmos calados. E a gente ainda, dentro de nós, habita aquele desejo de toma lá, dá cá. Se me ofender, eu também ofendo. Mas o Mestre Jesus nos ensina: se alguém lhe bater a face, dê a outra. Então, se nós soubermos seguir o exemplo do Mestre, nós vamos encontrar a paz. Nós vamos habitar, quem sabe, num planeta de regeneração. Num planeta de regeneração ainda há provas. Nós teremos as nossas provas, mas não teremos mais expiações. Então, o que seriam provas e o que seriam expiações? Nós temos o livro Consolador, que foi psicografado por Chico Xavier, que nós encontramos uma passagem de Emmanuel. Emmanuel é o que psicografa para Chico Xavier nesse livro, que se chama O Consolador. Ele diz assim: a provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso na edificação do trabalho. Já a expiação é a pena concedida ao malfeitor que comete um crime. Então a expiação é algo muito mais profundo. A prova é aquilo que nós deixamos de fazer, muitas vezes por preguiça, muitas vezes por rebeldia. Porque quem somos nós? Nós somos espíritos que ainda estamos caminhando em busca da nossa evolução. Um dia nós saímos do nosso Pai, ainda simples e ignorantes, e passamos por várias experiências carnais para que nós possamos estar aqui hoje, e ainda estamos passando por experiência carnal para que a gente possa evoluir. E qual o nosso caminho? É a luz. Nós saímos ainda do Pai, herdando essa luz do Pai. Nós trazemos dentro de nós essa centelha do Pai. E nós vamos, um dia, quando estivermos evoluído, e nós poderemos habitar um mundo mais feliz. É isso que Jesus quer de nós. Então, para isso, nós devemos nos depurar das nossas provas, que ainda temos. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele nos auxilia sempre. Então, num planeta de provas e expiações, Ele nos envia espíritos benfeitores para nos esclarecer. Então, nós temos também um outro livro que se chama Transição Planetária, que é do Divaldo Franco, que nos fala que espíritos encarnados na Terra, eles vêm para nos trazer a paz e nos preparar para a transição. Então é chegada a hora dessa pleiade de espíritos que o nosso Pai nos envia para que possa nos trazer a paz. E aí
nós sabemos de muitos que habitaram este planeta e que ainda estão encarnados, que são esses espíritos que nos trouxeram a paz. Que nós temos aí o Chico Xavier, nós temos o Gandhi, Mahatma Gandhi, que nos ensinou a paz. Nós temos hoje o Papa Francisco, que está encarnado e que espalha a paz. E nós temos outros, se elencarmos vários, nós temos. Então, essa pleiade de espíritos encarnados que nos auxiliam neste momento de transição planetária, né? Mas nós temos ainda aqueles espíritos que praticam a violência, que ainda são espíritos violentos, né? Só que num planeta regenerado não há mais espaço para esta violência. E para onde vão esses espíritos? Eles vão para os planetas primitivos. Só que evoluídos em tecnologia, muitas vezes, eles vão nesses planetas primitivos para auxiliar esses planetas a evoluir. Nós temos um exemplo num livro que se chama Exilados de Capela, que é de Edgar Armond, que nos fala deste planeta que passou por este expurgo, esses espíritos que não tinham mais, ele foi um planeta regenerado e que não tinha mais condição de habitar esses espíritos violentos. E esses espíritos vieram para o nosso planeta Terra quando ele ainda era primitivo, na época ainda de início, lá na época do fogo e etc. Então, na verdade, esses espíritos, eles vieram para fazer com que o planeta Terra evoluísse, e eles auxiliaram. Então, não há mais espaço para violência num planeta regenerado. Devemos entender dessa forma. E aí Jesus nos convida que nós deixemos os bens materiais para nos preparar para o mundo espiritual. Mas nós sabemos que nós necessitamos ainda da matéria enquanto estamos encarnados, nós precisamos dos bens materiais para evoluir. Mas quando Jesus nos convida a deixar os bens materiais, é o apego às coisas materiais, aos sentimentos materiais que tanto nos faz mal, ao orgulho, né? A falta de paciência, todos esses bens materiais, todos esses sentimentos materiais que muitas vezes nos adoecem. Então, para que a gente habite um mundo regenerado, a gente tem que nos despojar de todos esses sentimentos para que a gente possa conquistar o mundo espiritual. E Jesus nos fala sobre a lei do amor e da caridade. Para que a gente habite o mundo regenerado, nós devemos praticar a caridade, o amor ao próximo. Só que quando Jesus nos fala para sermos mansos e pacíficos, ele não quer que sejamos mansos a ponto de sermos inertes, sem ação. Que sejamos mansos nas nossas ações, porém que sejamos atuantes. Então ele nos quer como espíritos equilibrados e que nós sejamos atuantes, mas que atuem na paz, na pacificação, neste planeta que tanto necessita de pessoas de boa vontade e que pratiquem essa pacificação e essa mansuetude. Então devemos entender que esta mansuetude não é a inércia, e sim ativistas da paz, que sejamos ativistas da paz. É isso que Jesus nos convida. Mas devemos estar atentos, porque nós não devemos passar por essa existência sem evoluir, senão ficamos espíritos estacionados. Então vamos ficar atentos às nossas ações de pacificação, para que nós possamos então evoluir. E para que nós possamos compreender tudo isso, nós temos o quê? Que ter um olhar diferenciado para o tempo. O tempo passa depressa demais, então devemos observar o tempo. O tempo muitas vezes nos consome. Nós passamos o dia todo trabalhando e às vezes não temos tempo
de vir a uma casa espírita, tomar um passe, ouvir o evangelho, ou em qualquer casa de oração. Então devemos cuidar desse lado espiritual, para que nós possamos administrar o nosso tempo, para que dê tempo para a gente poder trabalhar a nossa evolução. Um outro fator que devemos olhar para que a gente possa trabalhar a nossa evolução é a transformação interior. Nós devemos nos transformar interiormente, saber aquilo que nós gostamos e não gostamos e nos depurar, nos modificar interiormente. Muitas vezes nós buscamos, significados, sobre a violência. Então vamos refletir agora, nós falamos da pacificação e vamos refletir sobre a violência. Onde aí nós devemos entender, muitas vezes nós questionamos as pessoas muito violentas, o que lhes faltou? Então a gente elenca algumas coisas sobre a violência. A gente fala aqui de onde vem tanta violência neste mundo. E aí nós vamos nos perguntar: a violência é inerente à condição social, porque nós vemos aí no dia a dia famílias que têm condição social boa e que são violentas. E nos falamos sobre a educação. Olha, a falta de educação gera violência. Não, nós vemos tantas famílias com educação superior e que são violentas. Então é inerente à educação, a violência é inerente à educação, à condição financeira. E aí a gente fala que faltam políticas públicas para trabalhar a pacificação. Mas nós vemos ainda países muito evoluídos que são muitos campeões, que têm políticas públicas, mas que são campeões de violência. E aí nós vamos pensar, a violência muitas vezes habita dentro de nós. Então vamos modificar os nossos sentimentos, fazer com que sejamos pessoas que querem se melhorar, que sejamos esses ativistas da paz. É isso que Jesus nos fala, que a paz do mundo começa em nós, no nosso micro mundo para o macro mundo. Então o que devemos ter para que a gente possa ser um ativista da paz? Ter o autocontrole, nos controlar, saber o que falar, pensar antes de falar. Muitas vezes nós despejamos palavras e nos esquecemos que aquele que ouve vai se magoar. Então vamos trabalhar para que possamos ouvir mais e falar menos, para que nós possamos cultivar a paz dentro de nós. E aí, o que Jesus nos fala sobre a brandura, Ser brando não é fácil no mundo violento, mas devemos praticar a brandura, a mansetude, a calmaria. E aí, quem sabe, possamos então evoluir para um mundo de regeneração, que é isso que nós buscamos aqui neste planeta hoje, E assim, nós temos o livro, também um exemplo que eu vou dar para vocês, o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas que Allan Kardec fazia para essa pleiade de espíritos e eles respondiam para ele, tá? A pergunta é 919. Nessa pergunta, Santo Agostinho é que responde. Se Deus me chamasse neste momento ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu que temer o olhar de alguém? Aí Santo Agostinho nos responde: fazei o que eu fazia na terra quando vivi nela. No final de cada dia interrogava a minha consciência:
se eu fiz tudo o que deveria ter feito para auxiliar a cada irmão, para auxiliar neste planeta, para fazer com que o planeta evolua. Então, para que nós possamos trabalhar dentro de nós a pacificação, a mansetude, vamos nos indagar sempre e pedir sempre auxílio do Pai, para que nos conceda a oportunidade de sermos esses ativistas da paz, que pratiquemos a paz. E aí ele nos fala: conheça-te a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer para saber se vamos ter ainda, condição de falar menos, de ter o autoequilíbrio. O filósofo nos fala: conheça-te a ti mesmo. Então vamos nos conhecer. E assim como Francisco de Assis nos fala, na sua oração: Senhor, fazei de mim instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, a exemplo de Francisco de Assis, vamos trabalhar dentro de nós a paz. Fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, que é este o nosso caminho, o caminho que nos leva ao Pai. Acendamos uma luz onde quer que passemos, e ela nos iluminará por toda a eternidade. É esta mensagem do Evangelho de hoje, que sejamos brandos, pacíficos, mansos, assim como Jesus nos ensina, que possamos acender a nossa luz onde quer que passemos, porque ela nos iluminará por toda a eternidade. Que Jesus nos abençoe todos os dias e que fechemos os nossos olhos. Fechemos agora os nossos olhos para agradecer pela oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus na noite de hoje. Agradecemos ao Pai pela oportunidade de estarmos todos reunidos falando em nome de Jesus. E assim, pedimos para toda essa espiritualidade que nos acompanhe no caminho de volta para casa, que ao entrar em nossos lares envolvamos todas as pessoas que estão lá, que elas se sintam essa paz que vamos levar, da qual Jesus nos convidou, para que possamos ser realmente os ativistas da paz num planeta que nos convida para a regeneração. E assim, muita luz no nosso caminho, para que possamos chegar aos nossos lares fortalecidos e amparados, Pai. E assim vamos agradecer com a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, e principalmente de praticá-lo. Graças a Deus e graças a Jesus. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos estar em silêncio para a segunda parte dos trabalhos da casa. Muito obrigada a todos pela atenção, que Jesus os abençoe. Boa noite.